Ao longo dos séculos, a humanidade ergueu monumentos grandiosos que inspiraram admiração e espanto. Essas 7 maravilhas representam as realizações arquitetônicas mais impressionantes de seus tempos e são símbolos do poder e da criatividade dos povos que as construíram. Bem-vindos ao canal. Deixa eu te contar. Número 7. A estátua de Zeus em Olímpia. A estátua colossal de Zeus em Olímpia era uma maravilha sem igual no mundo antigo. Criada pelo renomado escultor Fidias, ela era a primeira das 7 maravilhas do mundo, em ordem cronológica. Nada se comparava à grandiosidade dessa estátua, que superava até mesmo a majestosa estátua de Atena no Parteno. Seu núcleo era de madeira, revestido com ouro e marfim. A pele de Zeus era pálida como o marfim, enquanto suas vestes eram feitas de folhas de ouro marteladas. Detalhes mais sutis do guarda-roupa divino eram compostos por cobre prateado e vidro. Além disso, a estátua estava adornada com joias preciosas. Um toque final magnífico foi dado à estátua, com a construção de uma piscina rasa de azeite de oliva puro em sua frente. O reflexo na água conferia-lhe uma aparência quase sobrenatural. Interessante notar que Fidias retratou Zeus como uma figura paterna idosa, com barba e longos cabelos. Décadas depois, essa tradição influenciaria representações cristãs do Cristo Pantocrator. Há rumores de que o imperador romano Calígula, séculos depois, tentou roubar a estátua para Roma, mas fracassou. Cerca de 600 anos depois, a estátua foi removida e transportada para Constantinopla pelo imperador Constantino I. O que ocorreu em seguida é um mistério. Alguns acreditam que foi destruída por um terremoto, enquanto outros historiadores sugerem que provavelmente foi consumida por um incêndio em torno de 475 d.C. Número 6. O Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes foi uma das maravilhas do mundo antigo, embora tenha tido uma vida curta. Durou apenas 54 anos antes de ser destruído, mas durante esse meio século, foi um dos maiores monumentos do planeta. Erguia-se majestosamente, com seus 108 pés de altura, feito de bronze sólido, na forma de um homem, dominando a cidade grega de Rhodes. Sua construção teve como objetivo comemorar a vitória de Rhodes sobre seus inimigos. A história do Colosso remonta a 305 a.C., quando Rhodes era um próspero porto comercial na pequena ilha grega de mesmo nome. O sucessor de Alexandre, o Grande, Antígono I, que havia recém assumido o controle da Macedônia, enviou seu filho Demétrio para destruir a cidade. O cerco durou 12 meses, mas Demétrio foi forçado a abandonar seus esforços e comemorar a sobrevivência de Rhodes. Em gratidão, os cidadãos de Rhodes decidiram construir uma enorme estátua em homenagem a seu deus favorito, Hélio, o deus do sol. Os cidadãos financiaram a construção do monumento vendendo os materiais militares abandonados pela força invasora derrotada. A estátua foi projetada e construída por uma renomada escultora chamada Elizabeth. A construção do monumento levou 12 anos completos. Primeiro, uma base de mármore branco foi colocada na entrada da baía da cidade. Em seguida, foi construído um esqueleto de ferro de 108 pés de altura, que foi revestido com espessas placas de ferro. Finalmente, a estátua do Colosso foi concluída no ano de 280 a.C. No entanto, em 226 a.C., um devastador terremoto atingiu a região, fazendo o Colosso cair de joelhos e desmoronar. Infelizmente, nenhum vestígio do Colosso permanece até os dias de hoje. Tudo o que temos são relatos históricos e descrições da grandiosidade dessa magnífica estátua que dominou a paisagem de Rhodes por um breve período. Número 5. O Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria, um mistério histórico por muito tempo,
teve seus restos descobertos por arqueólogos franceses em 1994. Até então, ninguém sabia ao certo onde o farol estava localizado originalmente. Essa imponente estrutura foi construída entre 280 e 247 a.C., na extremidade norte do Egito. Foi encomendado por Ptolomeu I, o mesmo homem que assumiu o controle do Egito após a partida de Alexandre o Grande. Embora Ptolomeu tenha falecido antes da conclusão do farol, seu sucessor estava presente para testemunhar sua luz. A torre do farol era verdadeiramente gigantesca, sendo superada apenas pela Grande Pirâmide de Gizé. Permaneceu como uma das estruturas mais altas da Terra por séculos, estimada em incríveis 330 pés de altura. No topo, havia uma chama sempre acesa, cuja luz era refletida por um espelho polido, projetando seu brilho através da água. Como tantas outras grandes estruturas no Mediterrâneo, o farol de Alexandria foi destruído por terremotos. Ao longo do tempo, 3 terremotos ocorreram, entre os anos de 956 e 1323 d.C., sendo que o último derrubou a torre de uma vez por todas. As pedras do farol foram então coletadas e reutilizadas na construção da cidadela de Qaitbay, que, diferentemente do farol, ainda está de pé até os dias de hoje. Número 4. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Se voltarmos aos antigos historiadores, acredita-se que os Jardins Suspensos da Babilônia foram os jardins privados mais luxuosos do mundo. Segundo Joséfo, um historiador de longa data que viveu entre 37 e 100 d.C., esses jardins suspensos eram vastos e ficavam dentro do palácio do rei Nabucodonosor II da Babilônia. Esses jardins lendários provavelmente estavam localizados na antiga cidade da Babilônia, situada nas margens orientais do rio Eufrates, onde agora é o Iraque moderno. Os jardins eram protegidos por altos muros sustentados por pilares de pedra e eram ricos em uma grande variedade de árvores, flores e plantas exuberantes. Disse que o rei Nabucodonosor comissionou a construção dos jardins para agradar sua rainha, que era uma grande amante da natureza e desejava um belo lugar para relaxar no palácio. Todas as frutas e vegetais imagináveis poderiam ser encontrados lá. Essas plantas faziam parte de um oásis suspenso, alimentado por um sistema de aquedutos e canais. O jardim também estava suspenso cerca de 75 pés acima da cidade desértica da Babilônia, proporcionando uma visão verdadeiramente mágica. No entanto, o maior problema é que ninguém jamais conseguiu confirmar a existência dos jardins suspensos da Babilônia. Apesar dos cientistas procurarem sua localização por décadas, nunca foram encontradas evidências físicas do jardim. Enquanto alguns afirmam que os jardins faziam parte de um palácio na Babilônia, outros sugerem que eles poderiam ter sido localizados na capital assíria de Nínive ou na cidade de Susa, que fica no atual Irã. Portanto, resta a pergunta: os jardins suspensos da Babilônia eram apenas um mito ou eram reais e simplesmente se perderam no tempo? Número 3. O Mausoléu de Halicarnasso. O Mausoléu de Halicarnasso já foi uma das maiores e mais impressionantes tumbas do planeta. Afinal, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O mausoléu foi construído em 350 a.C. para Mausolo, o governante de Caria, uma nação persa semi-independente localizada no sudoeste da Ásia Menor, com Halicarnasso como sua capital. Foi aqui que o famoso historiador Heródoto nasceu no século V a.C.
Mausolo era amado por trazer uma nova era de prosperidade para a cidade, adicionando vários novos templos e desenvolvendo cidades costeiras. Ele também foi responsável por estabelecer rotas comerciais melhores em todo o Mediterrâneo. Quando Mausolo faleceu, seu mausoléu precisava ser grandioso para comemorar tudo o que ele havia feito. Assim, uma imensa estrutura de mármore, decorada com esculturas brilhantes em branco puro, foi construída, brilhando sob o sol escaldante. Era um monumento tão impressionante que pessoas de todos os lugares viajavam para prestar seus respeitos ao falecido governante. Arqueólogos identificaram as ruínas das colunas que já sustentaram o teto do mausoléu e um fragmento sobrevivente de uma das rodas da carruagem que adornava a estrutura. Quanto ao que aconteceu com o mausoléu, ele desmoronou por volta do século XIII devido a causas naturais. Embora o mausoléu tenha desaparecido ao longo do tempo, as ruínas e as histórias que cercam essa grandiosa construção continuam a fascinar e encantar as gerações atuais. Número 2. Templo de Ártemis. Éfeso foi a maior cidade da Ásia Menor há cerca de 2.500 anos. Era um renomado porto grego, conhecido em todo o Mediterrâneo como uma cidade mágica. Em 550 a.C., o rei Creso construiu o monumental Templo de Ártemis, uma das maravilhas menos conhecidas do mundo antigo. Embora se assemelhasse a qualquer outro templo grego, era absolutamente gigantesco. Foi construído com mais de 100 colunas de mármore, cada uma decorada com relevos esculpidos. A estrutura tinha cerca de 350 pés de comprimento e 180 pés de largura, e estava repleta de estátuas de guerreiras amazonas e cabeças de leão. O templo foi dedicado a Ártemis, a deusa grega da caça, uma divindade que em grande parte derivava da antiga deusa da terra, Cibele. Provavelmente, o templo era um local de rituais brutais de sacrifícios, nos quais os adoradores traziam seus touros para serem mortos em nome da deusa, deixando o chão manchado de sangue. Ao contrário da maioria das maravilhas antigas, que foram destruídas por terremotos ou guerras, o templo de Ártemis foi aniquilado por um piromaníaco. Um indivíduo lunático chamado Erostratus incendiou o templo até o chão em 21 de julho de 356 a.C. Ele cometeu esse ato terrível na esperança de alcançar a infâmia, e, de fato, obteve sucesso nesse objetivo. Embora sua ação tenha destruído o magnífico templo, ela também perpetuou sua memória infame através dos séculos. Número 1. A cidade de Petra. Petra, sem dúvida, merece um lugar na lista das antigas maravilhas do mundo. Essa cidade perdida foi descoberta apenas em 1812 e sua história remonta a mais de 2.000 anos. Por volta de 312 a.C., Petra foi estabelecida, tornando-se uma das mais antigas metrópoles em funcionamento na região. Foi a capital do reino nabateu, um importante centro comercial onde os mercadores que percorriam a Rota da Seda descansavam em sua jornada pelo Oriente Médio. Os construtores originais de Petra migraram da Arábia para a Jordânia por volta do VI século a.C. A cidade foi esculpida nas imensas paredes de penhascos, e hoje podemos ver apenas um monumento icônico em fotografias, o Tesouro. No primeiro século depois de Cristo, Petra tinha uma população de aproximadamente 30.000 pessoas que viviam em habitações semelhantes a cavernas. Embora a cidade estivesse localizada em um ambiente desértico, seu povo conseguiu sobreviver graças a um complexo sistema de canais que trazia água fresca de longe e armazenava para uso durante os meses secos. Infelizmente, os nabateus foram usurpados pelos romanos por volta de 106 a.C., e os próprios romanos abandonaram o posto avançado do deserto cerca de 200 anos depois. Ao longo dos próximos 2 milênios, Petra se tornou o lar de tribos nômades de pastores de cabras.
E aí? Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.